A Magazine Luiza, Mglu 3, é atualmente a queridinha do mercado e não é para menos. Ela multiplicou o seu valor, a sua cotação, por mais de 300 vezes desde dezembro de 2015, nos últimos 4 anos. Isso fez com que quem tivesse investido nela R$5.000 lá em dezembro de 2013, teria hoje mais de R$1,5 milhão. Esse foi o cenário da Magazine Luiza e a pergunta que fica é: quem será a próxima Magazine Luiza? Quem será a próxima Mglu 3? Você também quer saber essa resposta? Então assiste esse vídeo de hoje, que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Roda a vinheta. Opa, Rafael Sebra aqui do queroficarrico.com. E nesse vídeo eu quero trazer quem são as 5 principais apostas do mercado para a nova Magazine Luiza. É importante deixar claro que esse vídeo não é uma análise das empresas, também não é uma recomendação dessas empresas. Eu não sou analista e nem estou aqui para poder recomendar a compra ou venda ou investimento em qualquer uma dessas empresas. É apenas um conteúdo de caráter informacional de uma pesquisa que eu fiz sobre as principais indicações de corretoras e casas independentes de análise sobre quem poderia ser a próxima Magazine Luiza, a próxima concorrente ao posto de nova Mglu 3, tá? Então, feito esses esclarecimentos iniciais, vamos dar uma olhada agora nas 5 principais apostas do mercado para a nova Magazine Luiza. A primeira delas seria Via Varejo, que tem um código na bolsa de VVAR11, VVAR11, e é uma empresa que também atua no mesmo segmento da Magazine Luiza. As principais marcas associadas à Via Varejo são Casas Bahia e Ponto Frio. Ela tem outras marcas também envolvidas, mas esses são os principais nomes, tá? Quais seriam os indicativos de que ela poderia estar oferecendo esse potencial de mudança de entrega nos próximos anos? Um dos primeiros pontos foi a volta do Michael Klein, que era o dono que foi quem criou as Casas Bahia, e ele está voltando. Ele comprou a participação, voltou a ser o controlador da empresa, depois que ele comprou no leilão na B3, quando o grupo Pão de Açúcar, o GPA, vendeu a parte deles que cabia via varejo. Então ele voltou para a empresa, ele tem uma expertise na empresa, e isso daí pode ser um indicativo. Ela passou recentemente por um processo de reestruturação, de turnaround, tanto é que nos últimos 6 meses as ações da empresa já se valorizaram mais de 100%, desde a sua mínima até o máximo valor que ela já alcançou nos últimos meses. Mas, recentemente, isso aqui é uma notícia bem recente, dia 13 de novembro agora de 2019, ela foi denunciada que alguns executivos da empresa estavam mascarando, estavam fraudando o balanço delas. Inclusive a empresa mesmo, a Via Varejo, veio a público para dizer que estava investigando essas denúncias de fraude em balanço, e a gente tem que esperar o desenrolar disso. Tanto é que no momento em que teve esse burburinho, as ações dela chegaram a cair mais de 8%, depois retomaram e ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas o fato é que para ela chegar a tentar concorrer com a Magazine Luiza e ter de fato um crescimento muito forte, ela não vai precisar crescer muito, tanto na área digital, quanto também na multicanalidade dela, que é a possibilidade de utilizar as lojas delas como mini centros de distribuição, que foi algo parecido com o que a Magazine Luiza fez, tá? Então, a Via Varejo seria a primeira das concorrentes, segundo o mercado. A segunda concorrente seria a Oi BR3. Para mim, talvez uma das apostas mais absurdas que poderiam ter. E por quê? Porque a Oi realmente precisaria de um milagre se ela quisesse se restabelecer. Ela está atualmente passando por um processo de recuperação judicial, mas a grande esperança reside no fato de que, em algum momento lá atrás, mais precisamente em abril de 2012, as ações da Oi já chegaram a valer R$ 127,90, e agora, atualmente no momento em que eu gravo esse vídeo, em novembro de 2019, elas estão valendo apenas R$1. Exatamente R$1. Então, se por um acaso ela voltasse ao que já foi outrora, isso daí representaria uma valorização de mais de 127 vezes. Isso equivale a valorização de mais de 10.000%. Mas não tem nada que indique de fato que isso pode acontecer. Pode existir algum tipo de recuperação, inclusive existem várias especulações, e a mais recente foi até um comunicado feito pelo presidente da Vivo, Ángel Villa, numa conferência lá em Barcelona. Isso aqui também foi bem recente, é desse mês agora, de novembro de 2019,
em que ele falou, pelo menos ele anunciou, que a Oi iniciou o processo de venda da operação móvel dela. Para quem ninguém sabe, mas esse foi um anúncio feito pelo presidente da própria Vivo, e é esperar para ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos. Existe alguma perspectiva de que ela possa recuperar, pelo menos assim, para sair desse processo de recuperação judicial, mas dificilmente vai ter um crescimento como já foi outrora e para se tornar uma próxima Magazine Luiza, né? Quem dirá isso? Mas é uma das apostas do mercado que eu encontrei por aí e por isso que eu menciono também nesse vídeo. A terceira aposta seria a Localiza, a Rent3, R-E-N-T3, que é aquela locadora de automóveis, provavelmente você já deve conhecer. E é um setor que tem crescido bastante, esse de locação de carros, por vários fatores, mas talvez o principal deles seja a questão de motoristas de aplicativos. Pouca gente sabe, mas por um dado que eu trouxe de agosto de 2019, e provavelmente esse número já deve ser maior, é que atualmente existem 600 mil motoristas de aplicativos. Uber, 99, pelo menos 600 mil motoristas de aplicativo. E o que eu estava querendo falar que pouca gente sabia é que pelo menos 10% dessa frota vem de carros alugados das grandes locadoras. Então tem muita gente que está rodando aí como motorista de aplicativo, não com seu próprio carro, mas alugando o carro dessas locadoras, dessas grandes locadoras, porque elas já têm convênios, elas já têm programas que oferecem facilidades, inclusive muitas vezes baseado no fluxo que o cara tem a receber. Então isso barateia demais o custo para um motorista de aplicativo. E tem muita gente já fazendo isso. E a Localiza, especificamente falando dela agora, ela tem inclusive uma parceria com a Uber. E com o Uber, e o Uber é o maior aplicativo de motorista, aplicativo de motorista. Então, isso daí indica que existe um grande potencial, sobretudo nessa área. Ninguém poderia, vamos dizer assim, negar que essa é uma área que pode crescer muito, ainda muito mais nos próximos anos, ter muito mais motoristas, muito mais oferta, atingir muito mais cidades, porque isso é um processo que está meio que ainda começando. Então, se isso se confirmar, pode trazer um aumento de receita muito grande para as grandes locadoras, e a Localiza estaria dentro delas também, fora todas as outras áreas de crescimento do turismo, entre tantos outros, venda de automóveis usados. Então, existem vários fatores que fazem também com que alguns analistas de mercado apontem a Localiza como uma das próximas empresas que vão ter valorização muito forte na bolsa, e ela já tem apresentado valorizações muito fortes nos últimos anos também, e a tendência, pelo menos segundo os analistas, não é segundo a minha opinião, é que ela continue crescendo. A quarta aposta seria a Centauro, CNTO3, uma empresa de IPO muito recente na bolsa, foi agora de abril de 2019, mas que já passa por um processo de reestruturação desde 2015. Ela esteve muito próxima do buraco, passou por um processo de reestruturação, melhorou bastante o desempenho e aí veio até a bolsa para poder abrir seu capital. As principais mudanças que a Centauro tem implementado são basicamente 3 delas. A primeira delas é a criação de um novo conceito de loja que eles chamam de geração 5, de G5, em que ela traz uma série de interatividades para o cliente, possibilidade de pagar as suas compras não diretamente num caixa, mas em vários pontos da loja. Então, traz uma experiência totalmente inovadora para o cliente. O segundo ponto seria a questão da multicanalidade, que eles também chamam de Omnichannel, que foi algo muito parecido com o que a própria Magazine Luiza fez, que é o quê? Utilizar, já que a Centauro tem mais de 190 lojas espalhadas pelo país, em vez de você ter um único centro de distribuição e distribuir o Brasil inteiro, utilizar essas lojas como mini centros de distribuição, de modo que você descentraliza o teu estoque, descentraliza a tua distribuição e faz com que você consiga entregar muito mais rápido o pedido para os consumidores. Tanto que ela também está passando, isso aqui seria o terceiro ponto de mudança, por um processo de digitalização que é justamente aumentar as suas vendas online naquele processo que eles chamam de Click and Collect, que é você comprar uma mercadoria pelo site e pegar ela diretamente na loja mais próxima da sua casa. Então a Magazine Luiza fez isso com primor e a Centauro também está implementando mudanças nessas áreas. Um ponto negativo é que ela recentemente participou de uma disputa com a própria Magazine Luiza, agora no começo do ano, no primeiro semestre do ano, pela compra da Netshoes e ela perdeu. Fizeram propostas muito boas, mas terminou que a decisão foi que pela venda da Netshoes para a Magazine Luiza e não para a Centauro, que seria algo muito alinhado
com o próprio mercado dessa, que é de artigos esportivos, que é o mercado também que a Netshoes atua. Então essa aí foi uma perda para a Centauro, mas todo esse processo de reestruturação com as mudanças delas fazem com que alguns analistas também apontem a Centauro como uma próxima empresa de muito potencial de crescimento. E a quinta empresa seria a própria Magazine Luiza, a própria MGLU3. Muita gente aponta também no mercado que a Magazine Luiza pode ser a próxima Magazine Luiza, como se tudo que ela cresceu até agora não fosse nada perto do potencial que ela ainda teria para crescer. E a verdade é que ela teve um crescimento absurdo nos últimos anos. Os números delas não param de melhorar, tem crescido de uma maneira consistente, tanto é que muita gente chama ela da nova Amazon. E por quê? Porque ela tem deixado de ser apenas uma varejista para se tornar meio que um marketplace, algo como a Amazon faz nos Estados Unidos, que várias empresas menores podem vender seus produtos através da própria Magazine Luiza. Ela tem criado uma estrutura digital muito forte nesse sentido. Também tem criado ela também tem trabalhado muito forte nessa questão da multicanalidade, utilizando suas lojas como mini centros de distribuição para otimizar essa questão logística e fazer entregas cada vez mais rápidas. Inclusive ela tem investido muito na publicidade e na questão do tempo de entrega dela, porque isso tem melhorado muito e ela cresce a passos largos em todos os sentidos nesse ponto. Uma outra questão é o potencial justamente da Netshoes, como eu tinha comentado no ponto anterior. Ela venceu essa disputa com a Centauro e levou a Netshoes e está trabalhando ainda para integrar isso ao portfólio dela, para integrar isso ao negócio dela, mas também é algo que tem muito potencial. Apesar de que a Netshoes ainda tem uma estrutura muito centralizada, não estava operando tão bem financeiramente falando, mas ela tem um potencial e tem uma marca muito forte. Qual seria um ponto negativo, um ponto de atenção em relação à Magazine Luiza? É justamente a chegada da Amazon no Brasil. A Amazon chegou no Brasil e tudo indica que ela veio para ficar. Ela é a maior do mundo, nos Estados Unidos, a Amazon é uma coisa absurda e ela tem atacado bem em vários países do mundo e chegou no Brasil, provavelmente não foi para brincar. Tanto é que não me surpreenderia se numa possível privatização dos Correios, as principais concorrentes fossem justamente a Amazon e a Magazine Luiza. Isso, obviamente, são apenas especulações, mas o fato é que muitos analistas também apontam a Magazine Luiza com o potencial de ser a próxima Magazine Luiza. É mais difícil acontecer porque quando você pega uma empresa quase quebrada para ela multiplicar várias vezes, isso pode acontecer, como aconteceu com a Magazine Luiza. Mas quando você vai se tornando uma empresa cada vez maior, você multiplicar em várias vezes o seu tamanho vai ficando cada vez mais difícil. Isso não quer dizer que ela não possa continuar sendo uma empresa em fase de crescimento, mas dificilmente com múltiplos semelhantes àquele que a gente assistiu nos últimos 4 anos nela mesma. E a grande verdade é que, independente de quem seja a próxima Magazine Luiza, você precisa aprender a investir em renda variável. Esse é um mercado que ele traz uma assimetria, um potencial de você limitar suas perdas e ganhar ilimitadamente quando você sabe como escolher boas empresas para investir, boas empresas para você se tornar sócio. Então, é uma estratégia, uma classe de ativo que precisa fazer parte da sua carteira. E a boa notícia é que hoje eu abri as inscrições para a primeira turma da Sociedade Milionária. É o meu primeiro projeto exclusivamente em renda variável, onde eu vou mostrar como você pode se tornar sócio das maiores empresas do Brasil e do mundo, gerar renda passiva todos os meses e caminhar passo a passo rumo ao seu primeiro milhão. Se isso parece interessante para você, eu recomendo que você conheça a Sociedade Milionária. Para você saber tudo sobre essa primeira turma da Sociedade Milionária, é só você acessar sociedademilionaria.com ou clicar no link que está aqui abaixo, na descrição do vídeo, para que você saiba tudo. Lembrando que as inscrições foram abertas exatamente hoje, dia 18 de novembro, e eu não sei até quando elas vão continuar abertas. Então pode ser que quando você clicar nesse link, não tenha mais vagas disponíveis, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Mas você só vai saber se você acessar lá. Então acessa agora sociedademilionaria.com ou clica no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo. E antes de terminar, eu queria deixar uma pergunta para você. Na sua opinião, quem será a próxima MGLU3? Eu quero muito ver, eu me divirto muito vendo essas especulações das pessoas e eu queria que você deixasse um comentário aqui embaixo com a tua opinião de quem será, quem poderia ser a próxima MGLU3. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.